Muito obrigado, pastor Moisés, pela apresentação. Que apresentação é essa, né? Fico feliz de estar aqui de volta com os amados. Estou me ajeitando aqui. Estar de volta com vocês, celebrando com vocês. Amo estar nas celebrações. Amo, se eu estiver tocando, ou pregando, ou sentado aí também, para mim tá bom demais e eu me sinto feliz porque posso adorar o Senhor, celebrar com a igreja, com a congregação, com todos juntos, desse tempo que é maravilhoso para estarmos aqui. E com esse tema tão importante que acontece aqui, em alguns meses do ano, né? De 3 em 3 meses, né, pastor? 3 em 3 meses, né? 2 em 2, né? 2 em 2 meses. Muito feliz em saber que isso acontece aqui. Eu mandei o convite para pelo menos 8 ou 10 homens, mulheres também para estarem aqui, mas nenhum deles veio. Assim, na quarta-feira, hoje é culto lá na nossa igreja também, né? Então não chamamos os membros de lá, chamamos de fora, né? Gosto de estar assim, orbitando com a gente, às vezes nos encontrando e acaba em um convite, com certeza, celebrar com os irmãos aqui seria uma bênção estar com vocês, né? Cabelo branco, já com quase 5,8, dou graças a Deus pela vida da irmã Ilma, pastor Moisés, seus filhos, pela vida dedicada também, a instrumentação viva desse nosso Deus que é tão vivo e tão poderoso. Queridos, eu trouxe um tema que ele talvez possa se parecer um pouco mais com ensino nessa noite, mas um pouquinho a cara de ensino, mas é uma palavra também devocional, é uma palavra também para o seu coração, é uma palavra para a sua vida, possa atingir situações, circunstâncias, aspectos da liderança também. Estou trazendo alguns aqui dentro desse tema, que é entre a rede do mar e a terra firme. Então, eu quero com os queridos tratar do texto de Lucas 5, de 1 a 11. Vamos nos deter nesse texto, talvez tão somente nele, se mais algum, talvez poucos, mas vamos estar seguindo dentro desse texto, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, quando Jesus chama os discípulos, alguns dos seus discípulos, né? O encontro de Jesus com os seus discípulos. Quero extrair daqui, então, alguns ensinamentos para nós. Então, trago esse tema que é entre a rede do mar e a terra firme, porque o tema de hoje é um tema que trata sobre a pesca profissional. Quem gosta de pescar de vez em quando aqui? Lá atrás já um levantou a mão, né? Mais ou menos ali gosta, né? Jogar isca, ficar ali, jogando conversa fora, muitas vezes com o irmão da igreja, com um amigo, que você chamou também, ou com a esposa, montou a barraquinha, ou vai por uma pedra, às vezes tem sol, você tem que passar, né? Protetor solar. E muitos de nós gostamos de pescar verdadeiramente. Esse tema de hoje é um tema que trata da pesca profissional, né? Atividade profissional da pesca. E o cenário de estudo, queridos, ou desse tema que estamos trazendo hoje, é que esses homens estavam ali, né, lavando as suas redes, depois de tentativas frustradas, depois de uma noite, depois de um período de tentar pescar. Mas pensa que eles estavam pescando esses lobos do mar, Pedro, Tiago, João, André. Como não pegariam peixes no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou também Tiberíades, esses 3 nomes, que está a quase 210 metros acima do nível do mar, uma extensão em largura de 11 quilômetros e quase 28 de comprimento. Como não pegariam nenhum peixe esses homens, esses lobos do mar? E dentro desse ensinamento, queridos, dentro desse estudo de hoje, nessa introdução nós estamos falando aí, você pode acompanhar, né, que algumas lições nós podemos extrair dessas redes, né, do mar para o nosso ministério pessoal. Entenda ministério pessoal como tudo que você testou todo o seu empenho, seja no ministério local, como igreja,
ligado ou não a alguma atividade dentro da igreja, mas também a sua vida, as suas circunstâncias, seu ministério pessoal. O ministério pessoal, então, para mim, tem essa abrangência. E nós encontramos lições aqui pessoais e lições em grupo. E nós queremos passar por essas lições que estão aqui, queridos. Esse é o cenário que está aqui, né? Agora, os pescadores, eles estavam lavando as redes. Diz assim, me acompanha aí. Lucas 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então temos aqui sócios, temos aqui funcionários, colaboradores da pesca, né? Junto com Pedro, Tiago e João. Temos um cenário de uma pesca profissional. E eles estavam lavando as redes, né? Como disse, e o relato do texto nos traz que há uma frustração aqui, que eles não pegaram nada, absolutamente nada. E Jesus aparece então exatamente uma cena como essa, que lemos no texto. Jesus está apertado pela multidão, né? Comprimia a Jesus ali o que fazer. Jesus então, ele pede a Pedro que afastasse um dos barcos e começa a falar essa multidão. O que acontece aí, amados? Após falar a multidão, ele está dizendo para Pedro. Então nós começamos aqui a traçar entre nós algumas coisas. Jesus tem algo em particular para tratar comigo e tratar com você. E Jesus também tem algo na nossa pessoalidade para agir, para que Ele possa cuidar melhor do que a gente acha que cuida, para que Ele possa orientar melhor do que a gente acha que nós já estamos ou orientamos pessoas que são nossos funcionários, que são nossos colaboradores e até que porventura que sejam nossos sócios. Então, mas também Jesus tem algo para dizer a mais de um e até a uma multidão. Jesus faz isso então. Você está lendo ali, Jesus fala a multidão, mas Ele também fala a Pedro. E Ele disse para Pedro assim: vá para onde as águas são o quê? Mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Jesus tem uma prioridade aqui. Ele quer falar à multidão. Ele quer expressar, Ele quer entregar a palavra dEle próprio, de Deus. Ele quer entregar quem Ele é, Ele quer motivar, Ele quer encorajar, Ele quer dizer também que ali existiam pecadores, Ele quer tratar o coração de todos. O coração sempre é o alvo. Então o Senhor, atingindo e cobrindo todas as áreas do nosso coração, Ele nos tem. E Jesus, para ter essa multidão, Ele se afasta um pouco e Ele tem uma prioridade. Ele primeiro quer entregar a sua palavra. Há uma prioridade, meus amados, na nossa vida, que é nós entendermos, e agora nesse culto, principalmente, o que a palavra está nos entregando, o que tem para nós. Então Jesus, Ele entrega a palavra, mas Ele também diz para todos. Há uma palavra para Pedro e há uma palavra para todos, mas Pedro também está junto a esses. E o que ele fala? Lancem as redes para a pesca. 5, versículo 4. Então nós temos lições pessoais de um ministério pessoal, e nós temos também lições pessoais, mais na frente vamos ver, o ministério que nós
Ministério pessoal que nós envolvemos outras pessoas. E fazia parte do ministério pessoal de Jesus ensinar, pregar, seguir entregando a palavra que vinha do próprio Deus. Meus amados, e nós muitas vezes nós temos algumas urgências, nosso coração pode estar cheio de ruídos, e há uma urgência dentro de nós, que isso não constava no perfil de Jesus. Então Jesus pede, ele quer primeiro, ele sabe que ali teria alguns dos seus futuros discípulos, mas ele quer ter um tempo primeiro com a multidão, e a palavra é uma necessidade. A multidão ela está faminta, ela está com sede. Certamente, amados, nessa questão da palavra, da prioridade de ser uma palavra para mim, para a tua vida, para nós e para a igreja, nesse texto não há nenhuma teologia específica nesse sentido, mas é muito possível que a multidão, não tendo palavra, ela acha que o mar possa ter algum alimento e ela vai se afogar. Ela não tem ninguém para entregar, ela não tem ninguém que objetivamente possa dizer: vem cá, vamos orar juntos, vem cá, eu quero dizer com mais propriedade desse Jesus que você tem escutado aqui com o pastor Moisés, enfim, com aqueles que vêm aqui celebrar e entregar a palavra também. Muitas vezes essa multidão, ou as pessoas que estão diante de nós, elas precisam estar aqui para receber uma palavra, para que elas não vão afoitas ao mar e se afoguem. O que você está buscando nessa noite? O que você veio buscar nessa noite? A urgência pode levar você a um afogamento, desnutrido, não alimentado e com sede. Por isso que você tem igreja, você tem pastor, você tem um pastor local, e você pode aqui nessa noite também, em nome de Jesus, estar sendo alimentado. E o que o Senhor Jesus faz então? Nesse contexto, daqui a gente vai estar falando de liderança, ou então já vamos entendendo que todos esses trechos aqui nos remetem à questão da liderança também. Jesus então, ele prefere, isso é dele, isso está na cruz, de atender necessidades e não vontades. A cruz atende necessidade e não vontade. A cruz atende o pecador, a mim e a você. A cruz atende a igreja e a todos nós que temos fome de Deus e precisamos da palavra dele. Então, é essa palavra que está sendo entregue hoje, todos os dias aqui, quando é entregue, que é essa necessidade que nós temos. Muitas vezes, como igreja, nós queremos enfileirar diante de Deus, do pastor, dos homens, das pessoas, ou da liderança, muitas vontades. E a palavra declara que o Senhor, Ele ergue o necessitado de um monte, de um monturo, talvez daquilo que não faça muito significado para você, ou daquilo que você talvez já esteja azedando, estragando, e talvez alguns não tomaram conta disso. Hoje é dia então do Senhor erguer a vida de alguém, ou a nossa vida, desse monte, do monturo. Ele quer atender a necessidades e não vontades. Então, para isso a gente tem que ser humilde. E Pedro atende então a voz do mestre da embarcação, leva Jesus para águas profundas, e Deus quer trata alguns assim, prioritariamente mesmo, tratando alguns assim. Você vai avançando e você vai tendo maturidade com ele. O primeiro alimento então é a palavra de Deus. Existe uma prioridade para a igreja, e a prioridade é a palavra de Deus. Ela é alimento. Ela fará e ela faz com que então as pessoas não entrem afoitas em algum lugar, muito menos na igreja, achando que elas, se não cantar aquele louvor hoje, ou se cantar aquele louvor hoje, é porque Deus está falando comigo. Se o pastor não vier de gravata verde com terno roxo, Deus não vai estar falando comigo nada. A palavra é prioridade, é o primeiro alimento, e a gente só precisa ser humilde então para entender isso, que a necessidade já está em nosso coração e Deus está suprindo. Está entendendo isso? Então a tirania da urgência nos faz perder a noção de prioridade. Agora, tem outra coisa.
Nós normalmente só vemos recursos, né? Mas quando Jesus vê barcos, ele vê uma oportunidade de ministrar. Está lá o púlpito, está lá a tribuna. João Batista fazia isso sentado numa pedra, na areia, e chamava ainda aquele povo que estava lá de raça de víboras. E a palavra era entregue. Quando é difícil para nós lidarmos com a vida desfocada, né? Que privilegia ter coisas, mas lidarmos também com a necessidade da alma. Quando vemos 2 barcos, Jesus vê recursos para ministrar. O teu coração, amado, é o alvo dessa noite. Você crê nisso? Claro que crê. Tem certeza disso. Quando a gente parece que não está vendo muita coisa, o Senhor está vendo aqui uma congregação sentada, cativa ao Espírito Santo dele, para ouvir dele nessa noite. A gente quer seguir aqui. Lições pessoais com Simão Pedro e Jesus, né? Por um tempo emprestado e para sempre com Jesus. Então o barco pertencia a quem? A Simão, e Jesus o toma emprestado para falar à multidão. 5, versículo 3, e a palavra declara assim, né? Já lembro, mas vou repetir. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Essa semana eu estava vendo alguém falando, e ele dizia mais ou menos assim: Jesus pediu muitas coisas emprestadas, não é verdade? Na ceia, pediu que os discípulos fossem à frente, e aí existia aquela casa lá toda mobiliada em utensílios para a ceia. Diga aquele homem que ele já preparou tudo, ele já tem tudo lá preparado e era emprestado. Jesus, quando faz a entrada triunfal em Jerusalém, em cima daquele animal emprestado, ele sobe e vai seguindo, não é verdade? Mas o que vem em tua mente de que Jesus pede? Ele pede emprestado. E agora o barco de Pedro, meus amados, o alvo da palavra, ou dessa prioridade que é a palavra que chega a nós, né, está aqui. Nós somos esse alvo. E quando Jesus então toma algo, mesmo que emprestado, isso se torna para um propósito eterno, amado. Jesus então está colocando a mão em algo que parece que é inútil. Quando a gente vê coisas, Jesus está vendo recursos. Quando nós estamos vendo algo parado, né, que você recupera, Jesus sabe que aquele coração precisa ser de novo encorajado, e você pode ser agente de Deus para fazer isso. O barco pertencia a Pedro, e no ministério pessoal o relacionamento é o que conta. Jesus quer então o coração junto com os recursos, amém? Jesus quer a minha vida junto com os recursos. Jesus quer a minha vida junto com o meu carro. Jesus quer a minha vida junto com a igreja toda. Jesus quer a minha vida junto com a casa, para celebrar, receber um culto, abrir, e você agir também com um dom espiritual, que é socorro, ajudar alguém. Então Jesus quer o teu coração, mas também precisa dos teus recursos, e a gente precisa abrir a guarda para Ele agir. E depois, não é só por um tempo que Ele nos tem, mas é para uma eternidade toda, é para a vida toda, é para essa vida e para sempre, amados. Eu trago algumas reflexões para você aqui. É com você que Ele quer lidar? Com quem Jesus está querendo lidar? É com você e mais alguém que Deus coloca em seu caminho para ouvir dEle? Ser um discípulo como você levaria pessoas para dentro do seu barco? Ser um chefe como você, ou um líder como você, atrairia pessoas para dentro da sua empresa? Para trabalhar junto, do lado da tua mesa, na sua sala, ou lá no front, lá onde você vai na rua, não sei onde você vende, ou você comercializa, ou presta o seu serviço? Levaria as pessoas para estarem com você? Você atrairia bons profissionais? Talvez crentes, ou de preferência crente, não sei se você pensa assim, mas
elas subiriam ao barco, no barco da tua vida, para caminhar e ter uma jornada com você, profissional, espiritual, ministerial? Essas são as perguntas que eu faço para você. O que nós responderíamos para as pessoas que nós lideramos? Quem que a gente quer no barco conosco? Quem que a gente quer no barco conosco, amados? No esse lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, muitas coisas acontecem. E muitas coisas acontecem dentro ou no entorno da igreja. Vou relatar algumas para os queridos, né? Jesus acalma uma tempestade no mar da Galileia. Jesus manda que demônios entrem nos porcos e eles despencam para dentro do mar da Galileia. O que mais acontece ali? Algumas coisas só. Jesus alimenta 4.000 homens, e também no outro texto, há mais 5.000 homens. Ele anda sobre o mar, e o provável local do Sermão do Monte eram esses arredores do mar da Galileia. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo no mundo? A gente sabe que está acontecendo guerra lá na Ucrânia, a gente sabe da inflação, a gente sabe do preço da cenoura, do tomate, de tudo aquilo que aflige a gente como irmãos ou profissionais, donos de algum negócio. E o que está acontecendo que você pode então acalmar tempestades, que você possa ser usado por Deus como líder que é, como alguém ou funcionário, um colaborador, como um sócio, como esses profissionais da pesca, esses lobos do mar. Como você pode agir em nome de Jesus, sendo parecido com Jesus, para atingir pessoas, que elas sejam melhores e que elas possam fluir com você para ser uma empresa melhor, para ser um local melhor e mais abençoado, amados, abençoados. Agora a gente quer ver lições em grupo de um ministério pessoal. Os personagens nesse episódio são pessoas simples, que não se matricularam em nenhuma escola rabínica, não é verdade? Lá na Galileia, né? Como a obedecer a um comando em grupo, liderança e prática andam juntos. No ministério pessoal, o líder não é mais privilegiado do que a sua equipe, porque recebeu estratégias em particular. Jesus vai quase no ouvido de Pedro ali e diz assim: leve o barco para águas mais profundas. Sabe aquele tempo que você quer ter a sós com Deus, de solitude com Deus, para que você ouça mais dele, ouça a voz dele e ouça o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo trazendo por intermédio de pessoas, de circunstâncias e da própria palavra também, de uma palavra entregue aqui, e de circunstâncias que você está mobilizado em volta e que você agora não é um privilegiado porque você ouviu dele direto, mas você também vai puxar a rede com o outro. E Pedro estava lá junto, então você vai fazer junto. Não tem nada melhor, querido, quando alguém da sua equipe, do seu trabalho, vê você fazendo. Viu você fazendo, boné na cabeça, chapéu, não sei, né? Vai lá, pega a vassoura e vai fazer também. Lavar, puxar, não é isso? E quando tem que lavar aqui esse salão todo, né? Mutirão, pega todo mundo, está lá, a sua Moisés provavelmente está no meio também. Então, nada melhor. E a gente não pode se sentir um privilegiado, às vezes, porque a gente tem estratégias primeiro, né? E aí fica de lá, de longe, né? Só dando ordem, pá, acontecer. Imagina se Pedro fizesse isso. Uma coisa salva a vida de Pedro, amados. E a gente precisa repetir o que ele disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. E a gente precisa dizer isso todo dia para o Senhor, todos os dias, amados. Isso salva a nossa vida, porque sou um pecador, Interessante que quando Jesus fala com Pedro, então, e Pedro responde: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu é quem está dizendo, vou lançar as redes. Em outra tradução você vai encontrar: mas sob a tua palavra lançaremos as nossas redes. E alguém pode dizer bem assim, né? Aquela frase que todo mundo conhece: manda quem tem razão,
Obedece quem tem juízo. Mas isso não tem que ficar em torno da gente, essa frase. E ela nem tem que ser motivação, e ela nada é um encorajamento para um líder de hoje. E muito menos o foi para Jesus. A gente podia olhar assim também, talvez, né? Aí Pedro, o que ele faz? Ele reconhece: eu sou pecador. Ele é quem manda. A voz é dele. Quem sabe um dia que eu abrir a minha empresa, então, se o amado ou querida já faz isso, né? Mas abri, levantei a porta, ou montei lá a barraca, ou estou abrindo a companhia, né? A corporation, né? Oro, celebro a Deus sozinho, tenho um tempo de intercessão na minha mesa. Se eu possa me achar um privilegiado ou não, porque as estratégias partem de mim, então que eu possa dividir isso com aqueles que farão acontecer. E Pedro faz isso. Pedro então lança a rede aonde Jesus orienta, e ele declara algo que salva a vida dele. Isso precisa salvar todos nós, diariamente. Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. O que eu e você precisamos é entender os comandos e juntar todos os recursos possíveis para tornar a pesca da vida e de vidas a mais frutífera possível. Não é verdade? E a tirania da urgência, como eu estava falando ali atrás, nos atrapalha em muito com isso. Então, e esse texto nos mostra coisas interessantes, que a ajuda vem dos ocupados com o resultado. Se você tem a estratégia, a ajuda vem de todos. E o que eles fazem? O que eles fazem então? Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram o quê? Sinais. Fizeram sinais a seus companheiros no barco para que viessem ajudá-los. Fizeram sinais. Me ajuda aqui. Socorro, me ajuda. Qual o sinal que você precisa fazer para o irmão? Às vezes ele está do teu lado, você não sabe nem o nome dele, ou o nome dela, ou não sabe o que está se passando, mas a vida dela faz um sinal, Quem é você? O encorajador? Quem é você? Alguém que possa orar por essa vida? Muitas vezes até dentro do templo, depois lá fora. Depois também cuidar com outros irmãos, que essa vida seja cuidada, queridos. O que nós podemos fazer então? Os ocupados é que vão trabalhar. Os ocupados é que vão fazer acontecer. Lembro do livro muito fininho do pastor Jorge Linhares, quando ele foi construir a igreja Getsemane em Belo Horizonte. Eu conheci essa igreja, estive ali, conheci a igreja, uma igreja de mais de 40 pastores, enorme, muito grande, fiz questão de conhecer, mas ele refletia nesse livro dele, bem antigo, que ele foi aos doutores da igreja quando foi comprar o terreno, aos homens aparentemente de bem, aos abastados, e não levantaram o recurso, mas ele foi aos trabalhadores, às lavadeiras, aqueles que eram autônomos, aqueles que eram empresários pequenos, talvez médios, e o projeto aconteceu. Amados. Deus está falando isso para nós hoje, por esse texto, por essa palavra tão rica, poderosa, graciosa e maravilhosa. O que a gente precisa fazer? Ter contato, ter relacionamento. Como é que você será socorrido se você não pede água? Se você não faz sinal? Como é que você vai ajudar sem saber o que fazer ou a quem ajudar? Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E os ocupados normalmente são aqueles que estão mais perto, não é verdade? Não é?
muitas vezes são aqueles que estão mais perto mesmo. No ministério pessoal, nós somos chamados para uma missão de ir e fazer discípulos, Mateus 28, 19. E ainda, existe uma rede de contatos que você pode acionar do seu barco fazendo sinais, da sua casa, da sua igreja, não sei de onde, de algum lugar. Existe uma rede de contatos que você pode usufruir e usar dela para isso. Usar para o bem, né? A rede social, e usar bem a rede social. Você está fazendo isso? Existe uma rede de contatos e a igreja, ela é o lugar para isso, amados. Liderança e relacionamento. Olha lá, os iguais se atraem. Está vendo aqui? Quem são esses iguais? Líderes em potencial são intuitivamente atraídos por líderes que têm os mesmos dons. Esse quadrinho é tirado do livro do Robert Clinton, que fala sobre liderança. No livro dele tem lá, no livro dele está trazendo assim, os mesmos dons espirituais. Eu tirei aqui para ficar algo adaptado para todos e para nós, sejam cristãos ou não, mas normalmente você é atraído por igual a você. Pensa se Pedro era atraído por João, mas eles só andavam juntos, né? Pedro, Tiago e João, curioso, né? Mas talvez ele não se dessem tão bem assim, porque Pedro, né? Esbaforido, né? Sanguíneo, João, mais melancólico. Os principais resultados da pesquisa. Mas os iguais, eles se atraem. Por quê? Líderes em potencial são intuitivamente atraídos por líderes que têm o mesmo dom. E a tendência do dom faz a mesma coisa. Líderes em potencial respondem intuitivamente a desafios e atribuições ministeriais que chamam pelo dom deles, ainda que não seja explicitamente conhecido. E tem um homem na palavra chamado Barnabé, que na verdade seu nome é José, natural de Chipre, que os discípulos dão um novo nome para ele, que é Barnabé, que significa encorajador ou aquele que consola. Porque eles identificaram em Barnabé que ele era um encorajador, um consolador. Não apenas um homem que vendeu uma propriedade e levou esse recurso aos pés dos discípulos, Atos 4, a partir do versículo 32, e Atos 9, a partir do versículo 26 também, quando ele está levando Paulo para junto dos discípulos, Saulo, né, para junto dos discípulos, dizendo que Paulo já estava pregando em Damasco com poder, e ele agora então, ele arrebanha, ele está levando, e ele é um encorajador, ele é um consolador, e Barnabé faz isso, e Paulo passa então a fazer muitas viagens com Barnabé. Meus amados, dentro dessa ideia de iguais ou tendência de dons, a verdade, seja você mulher ou homem, mas quero dar 3 referências para nós nessa noite. Todos nós precisamos ter um Paulo, que é aquele homem com mais experiência que vai te orientar, mas precisamos também ter um Barnabé, que é um igual de alma, é alguém que você pode prestar contas. Mas precisamos também ter um Timóteo, que é alguém que você acompanha, é alguém que você orienta. Está entendendo isso, querido? Está entendendo? Com isso em mente, e partindo para a vida prática do ministério pessoal, 2 coisas certamente podem acontecer. Quais são? Você, todos nós, sermos pescadores de homens. Discipulando, né? Mesmo que você tenha um coração ocupado, discipulando mesmo que você tenha muitas atividades. Quantos chegaram aqui hoje, né? 5 para as 8, 8 horas em ponto, veio voando de carro, desceu do ônibus, bicicleta, moto, né? E aí nem fez aquela descompressão direito, muitas vezes veio direto do trabalho, não é verdade? Né? Talvez direto do trabalho, nem fez aquela descompressão, está vindo lá do fundo do mar, né?
Está dando quase aquela embolia no pulmão, mas acho que vai subir devagar, não acontece isso, não acontece, chega rápido na igreja. Mas a palavra para você nessa noite, querido, é que você sim pode ser e precisa ser um pescador de homens. E seguir a Jesus mais fielmente. Ah, mas eu sou muito ocupado. Ah, mas só consigo estar aqui nesse culto que acontece a cada 2 meses e no domingo, e olhe lá. Quais são as prioridades que você tem trabalhado? Quais são as coisas que você tem buscado? Olha só, os peixes estavam do lado de fora da água. Nós precisamos identificar oportunidades, pessoas e necessidades. Olha comigo aí, versículo 3, a parte B. Olha o versículo todo. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Os peixes estão lá fora, estão lá de fora. Estão fora da água. Qual a sua palavra? Qual a sua pregação? Qual a sua disposição? Qual a sua disponibilidade? Você precisa se tornar um pescador de homens. Todos nós precisamos. Os peixes então estão do lado de fora da água. A gente precisa identificar quais são as oportunidades, pessoas e necessidades. Pedro submete o seu conhecimento ao Mestre Jesus. A gente também precisa reciclar, em busca de um discipulado coerente com o Evangelho. Só a palavra vai fazer isso. Quero trazer mais alguns entendimentos também, rápidos sobre, e já estou finalizando daqui a pouquinho, O resultado do treinamento, ele foi imediato no homem externo. Isso pode acontecer contigo, comigo também. Alegria, multiplicação. Olha o versículo 6, o que diz? Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Resultado imediato. Imediato. Outro ensinamento que a gente pode tirar daqui, outros também foram impactados com o resultado. Isso é relacionamento. Olha o versículo 7. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Relacionamento. Tem resultado aí também com relacionamento. O resultado do treinamento ocorre no homem interno, principalmente no coração. Transformação. Olha o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Tem fruto, mas também tem fruto interno. Amém? Depois, a admiração tomou conta naquele lugar de treinamento, de testemunho e discipulado, que deixa só marcas positivas, querido. Olha o versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Tem admiração. Tem admiração. Depois, além de admiração, tem testemunho. Olha o versículo 10, a parte A. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócio de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles ficam perplexos. E a principal mensagem do discipulado, ela foi compreendida, queridos. Vamos ler juntos essa conclusão? Vamos lá? Se há alguma dúvida entre dispor da sua vida tão ocupada para se lançar no mar da vida decaída de muitas pessoas, a fim de ir e fazer discípulos, saiba que os homens citados nos textos deste estudo não abdicaram de suas famílias. Vamos lá? Fechar? Família é bênção de Deus e nós alcançamos os resultados que Deus quer com os recursos que nós temos no tempo que Deus quer. E também com os recursos que Deus quer, não é verdade? Com os recursos que Deus quer. Filipe tinha uma família. As suas filhas profetizavam. Você vai encontrar esse texto lá em Atos. Em Atos. Paulo chega a dizer, porque somente discípulo tal pode levar suas famílias, quando viajam, e nós não. Eles não abdicaram de suas famílias. Não. Estavam seguindo a Jesus muito perto. E essa é a proposta dessa noite, amado, que você possa, na sua liderança,
aqui no ministério pessoal, o ministério da igreja, e no seu ministério pessoal também, no seu trabalho, como líder, como chefe, como dono de empresa, como funcionário, como colaborador, como um sócio, né? Também nessa pesca da vida maravilhosa, que você seja tremendamente usado por Deus, graciosamente usado por Ele e poderosamente usado por Ele. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Esse é o meu propósito bíblico. Todos nós deveríamos desenvolver o nosso propósito bíblico. Encontre na palavra, qual é o seu propósito bíblico? Esse é o meu, pessoal. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Se você é homem, procure textos que te aproximam da sua realidade masculina, de discípulo, de servo de Deus, mas de homem também, talvez, e desenvolva seu propósito bíblico. Faz esse desafio, pastor Moisés, para a igreja. Mulheres, desenvolva o seu propósito bíblico. Qual é o seu propósito bíblico? Nunca pensei. Desenvolva o seu. Miqueias 6,8, esse é o meu. Amém? Deus te abençoe assim, em nome de Jesus, de maneira graciosa e poderosa. Que Deus te abençoe, portanto, assim. Amém.